Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Mais uma vez o professor Jefferson, o Lucas fazendo a interpretação para Libras, outra aula de Biologia, finalizando a nossa revisão. Então, vocês tiveram uma aula de início de revisão comigo, ficou mais um pedaço para a gente completar, uma aula de revisão com a professora Franciele. Agora, essa semana, novamente, completamos a revisão comigo e completa a parte com a professora Franciele. Sim, eu sei que vocês já sabem, porém eu vou falar novamente. Usem o Aulas Paraná, usem o Classroom, tire suas dúvidas, procure as ferramentas para falar com o seu professor, para tirar dúvida comigo, também sou professor da rede. Ache os caminhos melhores para que você não fique com dúvidas. Vamos em frente, pessoal. Relembrando conteúdos. Então, revisão trimestral. O que nós vamos relembrar hoje? Protoquitistas e fungos. Aula 17. Faz tempo que a gente se conhece, hein? 17 aulas. Os funguinhos bonitinhos aqui. Revisão trimestral. Objetivos. Ser feliz. Esse é bom. Revisar os pontos mais relevantes de cada aula do trimestre. Aí das aulas do tema que eu falei. E incentivar vocês a boa alimentação, a práticas saudáveis. Prática saudável não é só exercício físico, tá? É saudável em todos os sentidos. E um manejo sustentável dos recursos naturais. Combinado? Vou reforçar isso a cada aula, como eu tenho feito desde a aula 1. Vamos lá. Trazendo para vocês de novo essa reportagem. Lembra? Lá sobre Cristalina, em Goiás? Vale do Silício Tupiniquim. Em Cristalina, Goiás, conhecida pela abundância e pela variedade dos cristais que brotam com facilidade do chão, Cristalina, a 130 quilômetros de Brasília, é dona da maior economia agrícola do Brasil. Esconde uma riqueza potencialmente ainda maior. Bilhões de toneladas de silício, com o mais elevado índice de pureza do mundo, acima de 99,99%. Poderiam servir de base para o surgimento de um importante parque industrial de alta tecnologia, com impactos na balança comercial e no desenvolvimento do país. Olha só que interessante. Lá no meio da América do Sul, no centro da América do Sul, né, a região centro-oeste, é o centro da América do Sul e o oeste do Brasil. Então, lá no meio da América, numa região de grandes altitudes, né, nas nascentes da bacia do Rio Paraná, na bacia de São Francisco. Então, ali é o início dos maiores rios brasileiros. Temos também o quê? Um grande depósito de cristais de silício. Vou ler para vocês na imagem aqui porque fica pequeno. Aplicações nobres. Placas fotovoltaicas, usadas para gerar eletricidade com células solares. Mercado que avança rápido no mundo. No mundo todo o pessoal está aumentando pesquisas e produção de eletricidade a partir da luz do sol. Depende de silício, que temos bilhões de toneladas. Eletrônicos. Material essencial usado em componentes de celulares e processadores de computador. A nossa vida eletrônica depende do silício. Sem silício, sem chips eletrônicos. Silicones. O silício é a matéria-prima para óleos leves usados na medicina, em cosméticos e na indústria em geral. Silicone, o nome vem de silício. Semicondutores. Aplicados na produção de processadores de alta performance. Então, um processador muito bom de um notebook de alta performance, de um computador, da câmera que está gravando agora, depende de silício para existir. Nós temos uma reserva de altíssima qualidade, num lugar que tem uma certa infraestrutura de eletricidade, de transporte. Por que a gente não está explorando isso? Porque, nós não somos donos da maior parte da tecnologia ligada a isso. Nós somos consumidores, nós compramos essa tecnologia. A hora que a gente desenvolver e produzir essa tecnologia, aí a gente pode usar isso daí. Para isso precisamos de estudo, pesquisa. Está estudando? Obrigado. Da onde veio esse silício? Aí que está a história mais interessante. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Vem aqui para o exercício. Número 1.
Todas elas têm capacidade de realizar fotossíntese. Número 2. Em muitas delas, a alternância de gerações, ou seja, em seu ciclo de vida, alternam-se gerações de indivíduos haploides e diploides. Número 3. A maioria delas apresenta o amido como substância de reserva. Dentre as afirmações relativas às algas, assinale. Então, essas afirmações são sobre algas protistas. Sobre elas, diga, letra A, somente a 1 está correta? Letra B, somente a 2 está correta? Letra C, 1 e 2 corretas? Ou letra D, 1 e 3 corretas? Analisa, responde, eu já reviso com você.
Relembrando as alguinhas, lembra várias cores classificadas de acordo com a cor, várias estruturas, origem diferenciada, mas o que tem em comum para todas elas? Fazem fotossíntese, algumas não só fotossíntese, mas todas fazem, e tem alternância de geração, uma fase haploide N, outra fase diploide 2N. Porém, o amido é substância de reserva para plantas, então somente 1 e 2 corretas. Pulando para o próximo tema, dentro do mesmo reino. Então, falamos um pouquinho sobre as algas protistas, fazem fotossíntese, estão ligadas com as carapaças que elas possuem, que são feitas de silício em alguns grupos. Agora, para outros representantes do mesmo reino, os protozoários. Por que esse nome? Proto, primitivo. Zoário, animal. A ideia é que eles são muito parecidos com os animais. Aquela ideia que eu trouxe para vocês, que o nosso corpo tem células de diversos tipos e que esses diversos tipos lembram os tipos de protozoários que existem. Aquela classificação antiga de protozoários, conforme a movimentação, protozoários com flagelo, lembra? Comparei aos espermatozoides. Protozoários que se movem mudando o formato do corpo, com aqueles pés falsos, que lembram os glóbulos brancos, as células de defesa. Os protozoários com cílios para se locomover, que levam os cílios da traqueia. Lá nas mulheres, os cílios das tubas uterinas. E aqueles que são levados pelo ambiente, como os nossos glóbulos vermelhos. É como se o nosso corpo tivesse sido, o nosso corpo, quando eu digo todos os animais, tivesse sido colônias de diferentes protozoários que foram se adaptando a viver juntos. Não é o que a evolução diz, só estou fazendo uma comparação para vocês. Cuidado com isso, hein? Olha a interpretação correta da fala do professor. Chega aqui para a notícia. Cientistas descobrem ponto fraco do parasita da malária. Lembra o parasita da malária? Aquele que é carregado pelo mosquito. A fêmea pica você, injeta a malária. Para isso ela teve que picar alguém que tinha malária e chupar o sangue dessa pessoa. A malária se reproduz dentro do mosquito, viaja do sistema digestivo para as glândulas salivares, o nosso corpo entra na circulação, vai para o fígado, destrói glóbulos vermelhos. Mas olha lá, cientistas das universidades da Califórnia, em São Francisco, e Stanford, nos Estados Unidos, descobriram mecanismos específicos desencadeados em uma organela do parasita da malária, que é crucial para a sua proliferação no sangue humano. A descoberta do calcanhar de Aquiles do Plasmodium foi descrita em um artigo publicado no periódico científico especializado PLOS Biology. Gente, a malária, para ela funcionar, ela precisa fazer várias cópias. Inclusive a febre vem quando a quantidade de cópias dentro do glóbulo vermelho é tão grande que os glóbulos vermelhos se rompem, estouram. E se eu impeço o ciclo reprodutivo, eu dou tempo para que o meu sistema de defesa ataque esse invasor, o plasmódio, que é uma doença gravíssima, pouco explorada no mundo, por ser comum em países mais pobres. Aí vem a notícia da aula seguinte que eu trouxe para vocês. Primeiro exercício. A respeito dos protozoários, são feitas afirmações a seguir. 1. Todos eles apresentam vacúolos contráteis em suas células. 2. Todos eles são heterótrofos e de respiração aeróbia. 3. Alguns podem se reproduzir sexuadamente. Aí você vai marcar. Letra A, se todas estiverem corretas. Letra B, se todas estiverem erradas. Letra C, se apenas a 1 e a 2 estiverem corretas. Letra D, se apenas 1 e 3 estiverem corretas. Ou letra E, se apenas a 3. Faz aí.
Olá, pessoal. Atenção. Só 3. Por quê? Todos são heterótrofos? Não. Tem aqueles que são heterótrofos de respiração anaeróbia, que não usam oxigênio. Todos têm os vacúolos para controlar a quantidade de água, para não morrer porque a água entrou por osmose ou saiu totalmente por osmose? Não. Alguns têm esses vacúolos. Não é uma regra para todos os protozoários. Agora, alguns podem se reproduzir? Lembra que eu contei já? Em biologia, nós temos a ciência das exceções. Em toda vez que você vier com uma opção muito rígida, todos, exclusivamente, sempre, desconfie. Desconfie. Né? Cuidado com isso em biologia. É difícil um grupo poder ser analisado dessa forma. Tudo bem? Vamos seguindo. Olá, a notícia que eu havia comentado com vocês. Doenças negligenciadas. O que é isso? Olha aqui. Na imagem, 2 parasitas protozoários, um a giardia, outro o trypanosoma. Esse aqui causa giardíase, que é aquela diarreia que pode ocorrer pelo mesmo parasita no ser humano e no cachorro. Esse aqui causa a doença de Chagas. Uma das grandes descobertas do Carlos Chagas, como se prevenir da doença, como ajudar as pessoas a evitarem o contato com o transmissor. Mas que até hoje não há cura. Aí num processo muito demorado. Por que essas doenças elas estão nesse processo de não ter cura, de ser difícil o tratamento, pouco conhecidas? Porque são negligenciadas. O emprego do termo doenças negligenciadas é relativamente recente e polêmico. Foi originalmente proposto na década de 1970 por um programa da Fundação Rockefeller como The Great Neglected Diseases, coordenado por Kenneth Warren. Em 2001, a organização não governamental Médicos Sem Fronteiras, em seu documento Fatal Imbalance, propôs dividir as doenças em globais, negligenciadas e mais negligenciadas. Nesse mesmo ano, o relatório da Comissão sobre Macroeconomia e Saúde, da Organização Mundial de Saúde, introduziu uma classificação similar, dividindo as doenças em tipo 1, que seria equivalente às globais, tipo 2, negligenciadas, e tipo 3, mais negligenciadas. Essa tipologia tem sido, desde então, utilizada para se referir a um conjunto de doenças causadas por agentes infecciosos e parasitários, vírus, bactérias, protozoários e vermes, eumintos, que são endêmicas, localizadas em populações de baixa renda, vivendo sobretudo em países em desenvolvimento, na África, na Ásia e nas Américas. Gente, praticamente ele descreveu todas as doenças africanas, asiáticas e americanas que não existem na Europa. Praticamente não existem. Né? Dengue. A gente vê isso retratado, inclusive, em alguns filmes. Muito difícil, né? Os filmes de grande circulação, os personagens estão gripados, estão resfriados, HIV, vai ter provavelmente com coronavírus, asteroide trazendo alguma coisa, mas ninguém pega lombriga. Ninguém pega malária. Ah, está morrendo de doença de Chagas. Por quê? São doenças pouco conhecidas, pouco exploradas, pouco estudadas. Nossa, professor, mas não tem estudos desde o Carlos Chagas no Brasil? Mas para você ver como não é suficiente, que estamos distantes da cura ainda. Você pode ser o cara a estudar isso e ajudar nesse processo. Não é uma pessoa que estuda, descobre tudo e publica. Gente, o resultado para um processo como esse é um acúmulo de estudos. São várias pessoas, cada uma explorando um ponto da mesma área, onde isso vai sendo agrupado com o passar do tempo e vai trazendo resultados. Não é de repente que alguém vai, nossa, tem a solução, vacina para dengue, vacina para o coronavírus. Quantos e quantos lugares estão trabalhando ao mesmo tempo, escrevendo textos científicos, um lugar lendo o texto científico do outro, aprimorando as suas técnicas, vendo que o outro já errou, vendo que o outro já acertou. E é assim que a ciência funciona. Ela é colaborativa.
Ninguém acorda de manhã aos 15 anos de idade e começa a ler sobre ciência, aos 60 anos desenvolve todo o processo sobre uma doença. Tá bom? Ninguém faz isso sozinho. Ciência não se faz sozinho. Para isso precisa de pessoas e espaços para isso. Os espaços nós temos, faltam as pessoas. Continuando, um problema grave relacionado a protistas, acontece frequentemente no Brasil, está ligado à má gestão gestão pública de dejetos humanos. Então, o esgoto que sai das casas é mal gerido. Quando tem coleta, que não é comum, mas quando tem coleta, não tem tratamento. A situação coleta mais tratamento, ela ocorre em poucas cidades e em pouca quantidade no nosso país. A maior parte das cidades não tem nem coleta nem tratamento. Aí uma pequena porção das cidades tem coleta, mas despeja em rios ou despeja no oceano. E pouquíssimas vão coletar, tratar, para daí dar o destino final para essa água já própria, para voltar para a natureza. E olha o problema disso, em cidades do litoral, toxina diarreica é encontrada nos cultivos de ostras e mexilhões da Caieira da Barra do Sul, em Florianópolis. Santa Catarina tem mais uma região de cultivo de ostras e mexilhões interditadas devido à presença de toxina diarreica. Nessa quarta-feira, dia 11, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural anuncia a proibição da retirada, comercialização e consumo de ostras, vieiras, mexilhões e berbigões e seus produtos, inclusive nos costões e beira da praia, na localidade da Caieira da Barra do Sul, em Florianópolis. Esse texto aqui é de 2016, do início do ano, que fala sobre esse problema. Por que a gente não pode consumir esses animais? Porque esses animais são filtradores e eles se alimentam dessas algas protistas que estão ali. Só que essas algas protistas, elas se proliferam em grandes quantidades quando tem excesso de matéria orgânica, excesso de esgoto na água. E aí em grandes quantidades vai ter grandes doses de toxina. Essa toxina não faz nenhum mal para esses animais, mas para nós tem toxinas que são diarreicas, tem toxinas que são neuroparalisadoras, paralisa o sistema nervoso. Então, tem várias formas de apresentar essas toxinas. Um cuidado muito grande. Então, é uma questão muito complicada que nós temos que enfrentar, mas que existe um relatório da Organização Mundial de Saúde que cada $1 gasto com saneamento básico, $16 são economizados com tratamento de saúde. Gente, não é nem gasto, é economia. Se você gasta 1 e economiza 16, sobrou 15 na história. $1 em prevenção de doenças, tratando água e tratando esgoto, economiza $16, gente, em tratamento de saúde. Já pensou? E evita também a gente deixar um lugar tão bonito quanto Florianópolis, impróprio para banho, impróprio para consumo desses pratos bem saborosos. Simples, né? Dava para economizar dinheiro e sem perder essas oportunidades. Um exercício para nós. O sistema de 5 reinos, proposto por Copeland e modificado por Schwartz e Margulis, reúne algas e protozoários no reino protoctista. Sobre eles, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Letra A. Protozoários são unicelulares e heterotróficos. Letra B. Todas as algas são pluricelulares e autotróficas. Letra C. O reino protoctista é monofilético, ou seja, todos os integrantes têm somente um ancestral. Letra D. As algas multicelulares também podem ser chamadas de talófitas pelo fato de seus corpos serem formados por talos. Letra E. Amebíase, leishmaniose, malária e doença de Chagas são causadas por protozoários parasitas. Anota no seu caderno, responde, já volto para conferir com você.
Confere comigo, gente. Olá. Sim, protozoários, uma célula só, se alimenta do que está disponível no ambiente. Não são todas as algas que são pluricelulares, tem algas unicelulares. Lembra da euglena, que eu falei para vocês sobre produção de biodiesel? Pesquisa na aula lá. O reino protista é monofilético? Errado. Lembra que ele é uma questão didática, são vários ancestrais diferentes, então eles não têm um ancestral só, então eles são polifiléticos. Sim, as algas multicelulares são chamadas de talófitas, porque o corpo é só um talo. E por último também, correto, amebíase, leishmaniose, malária e chagas são doenças causadas por protozoários. Bateu com essa resposta? Teve dificuldade? Assista a aula que eu estou revisando, as aulas. Use os aplicativos. Outro texto. Descoberto o fungo amazônico que degrada plástico mesmo sem oxigênio. Lembra que eu te expliquei nessa aula? Cuidado, não leia um título de uma notícia e ache que você sabe a notícia inteira. Eu até dei um exemplo para você. Você lê isso aqui e pensa, nossa, agora não tem problema o plástico do mundo, porque vai destruir tudo. Tem o fungo que vai acabar com tudo isso. Calma aí, vem para cá. O organismo conseguiria quebrar cadeias de poliuretano em condições de aterro sanitário, diz estudo. Primeiro, em que condição específica? Só em aterro sanitário. Segundo, pesquisadores americanos descobriram um fungo na Amazônia equatoriana capaz de degradar poliuretano, um tipo de polímero muito usado para a confecção de espumas, adesivos e tintas. Ninguém falou de garrafa PET e sacola plástica, certo? Então destrói todo o plástico do planeta? Não. Este tipo aqui. Já é um começo, dá para se aprofundar nos estudos? Sim. Mas a gente tem que cuidar, pessoal. Não é porque a gente tem máscara e álcool gel que ninguém mais vai pegar coronavírus. Não é porque a gente descobriu esse fungo, a gente, seres humanos, que degrada esse tipo de plástico, que vamos continuar a usar o plástico e jogar no planeta. As coisas têm que ter um consumo adequado, consciente, sábio. Né? Vamos ter uma gestão eficiente dos recursos que tem no planeta. Só temos um planeta. Tá bom? Existe um estudo que em ecologia, gente, ele trabalha com o quanto as pessoas comem num país. Só para vocês terem ideia, no ano passado, o brasileiro, em geral, generalizando toda a população brasileira, em agosto já tinha consumido todos os recursos que o planeta consegue dispor em um ano. Ou seja, de agosto até dezembro do ano passado, o que nós consumimos foi além do que o planeta era capaz de repor nesse tempo. Ou seja, a gente estava degradando o planeta. Pensou nisso? Então a gente não é um país porque tem floresta, tará, tudo bonito, que o povo é muito responsável na maneira como usa os recursos da natureza. Tem países piores? Tem, mas tem países que sobra recursos por causa do modo que vive. É nesses que a gente tem que se espelhar. A gente não tem que olhar, olha, tem gente pior do que a gente. Não, tem gente melhor do que a gente. Combinado? Seguindo sobre os fungos. Cientistas decifram um DNA de fungo que produz penicilina. Os cientistas esperam que, com o sequenciamento do DNA do fungo Penicillium crisogenium, sejam desenvolvidos novos antibióticos que superem o problema gerado pela resistência aos antibióticos já estabelecidos no mercado. O Penicillium crisogenium já é utilizado na produção de antibióticos como amoxicilina, ampicilina, cefalexina e cefadroxil. Uma notícia um pouco antiga, de setembro de 2008, comentei com vocês que um erro do editor, e eu mantive o erro aqui, ó, essa letra tinha que ser maiúscula, está minúscula, não é erro meu, só para reforçar um conteúdo já trabalhado. Mas o que eu quero lembrar vocês sobre os fungos? Duas coisas importantes. Se alimentam de matéria orgânica morta, decomposição, transforma-se em nutrientes, a questão lá do aterro sanitário e a importância econômica gigantesca dos fungos. Produção de alimentos, os fermentos, né, queijos, bolores e assim vai, e a produção de medicamentos. O primeiro antibiótico, o Alexander Fleming, que descobriu por acidente penicilina. E que hoje, com a nova tecnologia, a gente pega o mesmo fungo, descobre o DNA inteiro, descobre como mudar esse DNA para produzir novas classes de antibióticos. Por quê? Porque usamos errado os antibióticos e permitimos que só as bactérias fortes sobrevivessem.
e toda aquela fala que eu já tive com vocês sobre o uso adequado de antibióticos. Assistam novamente as aulas. Foram feitas 3 afirmações a respeito dos líquens, aquela associação fungo ascomiceto, cianobactéria. Analise-as e indique as corretas. 1. São organismos pioneiros em um processo de sucessão ecológica. 2. Os 2 tipos de organismos que constituem um líquen são capazes de produzir glicose e oxigênio, utilizando o gás carbônico, água e energia luminosa. 3. Os organismos que constituem um líquen apresentam uma relação mutualística, dependência obrigatória? Responde aí, qual é a incorreta? Qual é a correta, desculpe. Fácil, né? Por que tem a alga? Para fazer fotossíntese. Para que tem o fungo? Para reter água. O fungo faz fotossíntese? Não.
então a 2 está errada. Sobra a 3 e a 1 como certas, porque aqui diz que os dois fazem fotossíntese. Não. Pessoal, fechando a revisão de hoje, fechando o primeiro trimestre, estudem. Revejam as aulas para evitar dúvidas. Verifiquem se estão com todas as atividades feitas. E as dicas de quarentena? Tome água, se alimente bem, faça atividades em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está com você. Mantenha uma rotina para a gente passar bem esse período de isolamento. Obrigado por acompanhar essas 17 aulas e fiquem muito bem.